A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Como você está hoje? Espero que você esteja bem. Espero que, caso hoje seja um dia de luta, você seja fortalecido na força do poder do Senhor e que esse salmo traga para você, da parte de Deus, o conforto, a esperança, aquilo que somente Ele pode nos dar, não é verdade? E se hoje for um dia leve, um daqueles dias fáceis, que graças a Deus está tudo funcionando, que você possa também dar graças ao Senhor e que esse salmo te abençoe. Vamos lá? Salmo 114. Gente, um salmo tão pequenininho, 8 versículos apenas, mas que vem daquela série de salmos que eu tinha falado para vocês no último episódio, né, dos Halel egípcio, do Halel egípcio, eu tô pronunciando do jeito que eu tô lendo, hein, gente? Halel egípcio ou Hillel, eu também vi com a letrinha aí, Hillel egípcio, que nós começamos a falar no último episódio. E se você está chegando aqui agora e não está entendendo o que eu estou dizendo, o que eu mencionei no último episódio do podcast é que o Salmo 113 até o Salmo 118, eles pertencem a um grupo de salmos que é denominado Halel egípcio. E a palavra Halel ou Hillel significa louvor. E esses salmos, eles estão associados à Páscoa do judeu. E, inclusive, eu mencionei no último podcast, Marcos 14, 26, em que, na noite em que o Senhor tomou a ceia da Páscoa com seus discípulos, a palavra do Senhor diz que eles cantaram um hino antes de sair. E de acordo com a tradição judaica, esses salmos, né, do 113 até o 118, eles são salmos, cânticos que se relacionam com a celebração da Páscoa. Alguns são cantados antes da refeição e outros depois. Portanto, é muito provável que Jesus tenha cantado, ou todos esses, né? Ou pelo menos alguns. E isso me deixa realmente muito emocionada imaginar que o meu Senhor cantou esses salmos que estão agora diante dos nossos olhos. E o Salmo 114, ele tem algo de especial, porque ele é o salmo que dá a razão, né, ao nome atribuído a toda esse grupo de salmos, que é o tal do Hillel ou Halal não, né, Hillel ou Halel egípcio. Por quê? Porque este salmo, ele vai falar sobre, é como uma celebração, né, vai ser celebrado os feitos poderosos que o Senhor executou em relação à libertação do Egito. Então, este salmo é exatamente para isso, para trazer à memória do povo o milagre que foi da parte de Deus ter tirado o povo da escravidão e não pelas forças deles, né, de maneira poderosa, e quem fez todo o trabalho fez o Senhor. O que eles tiveram que fazer foi orar e se arrepender e buscar ao Senhor, mas o Senhor foi quem executou com forte mão a retirada do povo daquele lugar. Então vamos começar? Vamos começar então. O Salmo 114, ele era um salmo, né, cantado antes da refeição, assim como o Salmo 113. E diz assim no versículo de número 1. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó saiu do meio de um povo de língua estrangeira, Judá tornou-se o santuário de Deus, Israel o seu domínio. Para aqui no ponto final, por favor. Vamos lembrar que quando Israel chegou no Egito, eles eram apenas 70 pessoas, né? A família de Jacó era composta de 70 pessoas, né? E eles saíram de lá como uma grande multidão. E o primeiro versículo do Salmo começa dizendo: quando Israel saiu do Egito, né, do meio de um povo de língua estranha, ou seja, eles não pertenciam àquele lugar, eles estavam isolados, eles foram crescendo e sendo subjugados, porque a palavra de Deus fala que o faraó que conhecia José morreu, né? José foi um homem usado por Deus para enriquecer o Egito. Né? José foi usado por Deus para acabar com a fome, para suprir durante os anos de fome. Deus colocou José num lugar de honra, né, como um governador. Mas quando José morreu e os governantes que conheciam José, né, que ele havia alcançado favor diante dessas pessoas, foram morrendo, o que aconteceu é que o povo que estava no Egito tornou-se escravo. E aqui diz que quando o Senhor tirou o seu povo de lá, Judá, né, tornou-se o santuário de Deus e Israel o seu domínio. E eu quero mencionar para você uma referência. Anota aí para mim, por favor. Êxodo capítulo 6, verso 7, que fala assim: tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu, Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Ou seja, toda a libertação do povo
começou com o fato de Deus ter ouvido o clamor deles. Eles oraram arrependidos, o Senhor escutou a voz deles e trabalhou em favor deles. Porque eles, por eles mesmos, não tinham nem organização, nem unidade, nem força, nem estratégia militar para se libertar do Egito. Foi a pura mão de Deus que executou poder, né, sinais, prodígios, milagres, para realmente salvá-los daquela condição que humanamente era impossível de ser vencida. Então, o Senhor fez deles o seu povo. E quando eu leio o povo, eu não vou falar para vocês, eu vou mencionar o texto, mas talvez você se lembre de 1 Pedro 2,9, né, que fala que nós somos povo de Deus, né, raça eleita, sacerdócio real, né. Isso nos coloca como propriedade exclusiva de Deus, né. Que coisa linda esse povo que antes era escravo, vivia sendo subjugado, explorado, agora foi escolhido por Deus para ser chamado de seu povo, né? Agora foi escolhido para caminhar na sua aliança, né? Para começar um novo tempo da sua vida. A escravidão podia ficar para trás e agora eles seriam, como diz o final do versículo 2, seu domínio, né? Mas Deus queria somente ser um senhor mandão e governar tudo? Ao contrário, quando a gente vai ver sobre a história de Israel, quando a gente lê Êxodo, e Números e Deuteronômio, a gente vê que o desejo do Senhor é ter um relacionamento com o homem, né? É relacionar-se como pais e como pai com os seus filhos, o que é lindo, que é tudo que mais nós podemos desejar, né? Ter um pai tão maravilhoso como o nosso Deus. O versículo de número 3 diz assim: o mar olhou e fugiu, o Jordão retrocedeu. Bom, você já sabe do que está falando aqui, né? Se você gosta de ler a Bíblia, se você não começou a ler a Bíblia agora, se você já leu há um tempo, você deve saber que quando Deus retirou o povo do Egito, de que maneira o Senhor retirou? Né? Houve a participação de 2 lugares onde houve água, né? O versículo 3 está falando do Mar Vermelho e do Rio Jordão. Então, no Mar Vermelho, eles passaram pelo Mar Vermelho por um milagre. Eles passaram com os pés enxutos. Porque Deus abriu o mar para eles, né? Então, se você gosta de anotar referências, Êxodo 14, verso 21, fala assim: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca e as águas foram divididas. O único trabalho de Moisés foi crer em Deus e estender o braço, né? Quem fez todo o sobrenatural foi o Senhor. Como geralmente é, né, meus queridos? Quando a gente vê lá, né, o exemplo daquele menino que trouxe 5 pães e 2 peixinhos diante de Jesus. 5 pães e 2 peixes não tinham condições naturais de alimentar uma multidão. É como se o Senhor pegasse o pouco que nós podemos contribuir com o milagre e falasse: eu vou prosperar isso aqui, né? Eu vou abençoar, eu vou fazer isso dar certo. E aqui então Moisés estendeu, né, o seu braço, e o Senhor estendeu a sua mão, e o Senhor, ele fez soprar esse vento durante toda a noite, e ele abriu o mar, e eles passaram com os pés enxutos. Mas não foi somente isso não. Quando eles estavam para entrar na terra prometida, Josué capítulo 3, verso 16, vai falar para a gente da travessia, né? Deus também fez ali um milagre. O versículo 16 fala assim: pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passeou o povo defronte de Jericó. E Deus ali fez um outro milagre, né? Não apenas ele abriu o mar vermelho, mas também o Rio Jordão, quando eles já estavam às portas de entrar na terra prometida. Versículo 4 do Salmo 114, vamos lá. Os montes saltaram como carneiros, as colinas como cordeiros. Bom, aqui se refere, meus queridos, e eu não peguei referência, né? Mas ao trovão, né? Ao terremoto, as manifestações sobrenaturais de Deus quando descia sobre o monte para falar de Moisés e com Moisés e revelar a ele a sua vontade, né? Aqui é dito que saltavam como cordeiros. É como se fosse para dizer assim, como se o salmista quisesse dizer: tem algo mais grandioso do que uma montanha, né? Do que um monte, do que uma colina, né? Coisas, como eu digo, coisas que não se movem, que são imponentes, que são fortes,
coisas intransponíveis. Pois é, diante do Senhor eles saltam como carneiros. É tipo isso, né? Nada permanece no lugar quando Deus decide que é hora de mover. É exatamente isso. E quando Deus decide que não é hora de mover, não há o tanto que a gente possa empurrar que isso se mova, né? E se Deus permitir que você mova, vai ser pra gente aprender, porque provavelmente, se é fora da vontade dele, só vai trazer dor de cabeça. Nós sabemos disso, né? Continuando no verso 5. Por que fugir, ó mar? E você, Jordão, por que retroceder? Por que vocês saltaram como carneiros, ó montes? E vocês, colinas, por que saltaram como cordeiros? A resposta eu tenho, não sei se você tem. Porque eles estavam da presença, né? Diante da presença do Senhor nosso Deus, diante da vontade do Senhor nosso Deus. E agindo o Senhor, quem impedirá? Quando o Senhor fala, não há como resistir. Versículo 7 diz: estremeça na presença do soberano, ó terra, na presença do Deus de Jacó. Ele fez da rocha um açude e do rochedo uma fonte. E aqui eu vou deixar para você duas referências. Êxodo 17, do versículo 1 até o versículo 7, que fala das águas de Refidim. E Números 20, do versículo 2 ao versículo 13, que fala das águas de Meribá. Né, o Senhor deu água ao povo de maneira sobrenatural duas vezes através da rocha, duas vezes através de Moisés. Eu não vou entrar nos pormenores de uma e de outra, porque é apenas para trazer a sua mente do fato do versículo 8 dizer que ele fez da rocha um açude e do rochedo uma fonte, porque até mesmo água no deserto o Senhor trouxe para o povo e trouxe também comida, nada faltou. No período em que eles estavam na sua maior seca e no maior abandono, limitado nos seus recursos próprios e vulneráveis, né, longe da sua zona de, eu não vou chamar de conforto, porque no Egito eles não tinham conforto, mas eu quero dizer assim, longe da sua zona de conhecimento. Eu vou chamar de zona de conforto como aquilo que eles têm como rotina, né? Quando eles estavam no Egito, longe de qualquer lugar onde eles pudessem se apoiar para ter segurança, porque até mesmo nos momentos difíceis, se você vai ler a história do povo de Deus, tem um momento que eles falam, nossa, quem dera pudéssemos voltar para o Egito, que saudade dos pepinos, né? Por mais que eles estivessem em escravidão, lá era o lugar conhecido. E às vezes o lugar conhecido, ele pode até não ser bom para nós, mas por ele ser conhecido, ele nos dá o conforto do que é esperado. E a gente prefere às vezes voltar para o sofrimento e continuar no igual do que fazer algo diferente. Espera aí, um gole d'água. Então, é assim que termina o Salmo, e eu não sei se ele fala com você, mas esse Salmo me mostra claramente o poder de Deus, a soberania dele, o quanto Deus ele faz milagres e ele nos salva. Acho que às vezes, queridos, até de nós mesmos, né? Porque nós corremos um risco muito grande de, como eu acabei de falar, né? Queremos ficar naquilo que nem é tão bom para nós, que nos prejudica, que nos faz mal, simplesmente porque é o conhecido, é a coisa ruim conhecida. Então, que Deus, em nome de Jesus, nos conduza, né, nas nossas vidas, Ele seja o Senhor das nossas decisões, que a gente não fique no deserto, que a gente não fique onde não é o lugar que Deus nos mandou ficar, que o Senhor nos ajude a ser perseverantes quando estivermos no lugar que Ele nos mandou ficar e estivermos sofrendo, porque sim, também passamos lutas, também temos batalhas no meio da promessa, né? A terra prometida também tem gigantes, né? Se você está entendendo a referência, eu espero que esteja. Nós também passamos dificuldades, apesar de estarmos no centro da vontade de Deus, às vezes vêm os ventos, né? Vide todo mundo, né? Todos os personagens bíblicos que você pensar tiveram situações em que, apesar de estar no centro da vontade de Deus, passavam lutas, né? Davi estava no centro da vontade de Deus e passava a luta com Saul. Paulo estava no centro da vontade de Deus e teve espinho na carne. E eu acho que, se eu for ficar pensando, vai me vir várias coisas aqui. E o objetivo não é deixar o podcast grande, mas é você receber a mensagem desse salmo que edifique o seu coração. Então, força aí. O Deus de milagres é o teu Deus. Ele continua fazendo milagres. Ele continua tirando a gente do Egito e tirando o Egito de nós. Ele continua nos ajudando e se inclinando para ouvir a nossa oração. E você é domínio do Senhor. Assim como diz aqui o versículo que nós vimos lá no comecinho, né? Versículo 2. Judá, né? Israel tornou-se o seu domínio. Você também é domínio do Senhor. 1 Pedro 2, 9 vai dizer que você é propriedade exclusiva de Deus. Você é povo santo. Então que você possa nesse dia receber o amor do Senhor, receber o abraço dele, receber a certeza de que ele escuta a tua oração
e que se você inclinar o seu coração para Ele, render o senhorio para Ele da sua vida, Ele vai conduzir você por caminhos de bênção. Deus te abençoe e se Deus quiser nós paramos para conversar aqui novamente no Salmo de número 115 amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço.